Olá, diletos amigos do Grupo Paraibapina, aqui quem vos fala é Jonathan Auriberto. Prezados, aqui eu quero abordar sobre uma seguinte obra que eu adquiri. É uma visão cristã da economia de mercado. É um livro que eu adquiri há um pouco tempo, me foi recomendado. Eu estava estudando sobre doutrina social da igreja, falaram que era um livro muito bom, certo? Para você estudar sobre a DSI, a doutrina social da igreja, eu gravei um vídeo, depois assiste a introdução à doutrina social da igreja. E o livro de mercado, né? Economia de mercado. Esse livro aqui eu não recomendaria, certo? Vou citar alguns motivos para os neófitos. Quem quiser adquirir é só para ter um nível melhor de literatura, para saber os argumentos de quem defende essas teses, né? Mas para um neófito não indicaria muito bem. Vou aqui citar o autor, né? Adolf Lindenberg, certo? Vou citar aqui quem é o autor. Fazer um breve resumo. O autor Adolf Lindenberg nasceu em São Paulo em 1924, formou-se em engenharia civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1949 e apenas 3 anos depois fundou sua própria empresa, que se tornou em pouco tempo uma das mais conhecidas e prestigiadas do Brasil, graças à sua visão do negócio. Desde muito jovem, dedicou-se também ao jornalismo, tendo colaborado em diversos órgãos de inspiração católica, como as revistas O Legionário e Catolicismo das dioceses de São Paulo e de Campos, respectivamente, sob a orientação de seu primo e conhecido pensador católico Plínio Corrêa de Oliveira. Aqui é das pontas que eu não concordo com o autor, né? Ele é defensor do livre mercado, em conjunto com outros empresários, tem promovido a tradução, publicação e divulgação de autores como Luiz von Mises, Milton Friedman, Luiz Baldin, Daniel Willey e Friedrich Hayek, tendo prefaciado a primeira edição brasileira de seu clássico O Caminho da Servidão. Certo? Aí as pessoas vão falar, você é contra o livre mercado? Não, eu não sou contra a economia de mercado. Sou contra a visão liberal da economia de mercado, né? Que teoricamente, né, quer privatizar tudo, o mercado vai se regular, né? Como o Adam Smith falou, né? Pregou no livro dele, Riqueza das Nações, de tutti quanti. Mas aqui, diletos, eu quero abordar alguns pontos que eu não colaborei, né? Não fiquei muito contente, certo? Que me decepcionou muito ao adquirir essa obra. Aqui no começo, que o autor vai apresentar o livro, introdução à presente edição brasileira, ele fala assim, ó, por outro lado, os líderes da esquerda católica, conhecida também como a ala progressista da igreja, tendo grande como propulsor o Papa Francisco, estão sempre à procura de oportunidades para censurar o capitalismo e os Estados Unidos. Ainda agora, a encíclica Laudato Si adota uma formulação de linguagem claramente anticapitalista, voltada contra as grandes empresas, as finanças e o mercado. Seu texto não se refere a Deus, nem a moral, como desde sempre foi estado pregado pela Igreja, a não criticar os vícios, indolência, preguiça, desleixo, falta de previdência nos gastos, drogas, enquanto os responsáveis pela pobreza que assola certas regiões no mundo. Certo? Aqui no começo do livro ele já é totalmente, né, contra o Papa Francisco e favorável aos Estados Unidos, entende? Estados Unidos é uma democracia liberal. Você vai ver esse livro aqui todinho, você não vai ver uma condenação sobre os males da democracia liberal ou do liberalismo. Ao contrário, né? Eu citei aqui, vou citar a página, né, a página 10, agora vou citar a página 22, certo? É um dos mais absurdos, né, que eu vi aqui. Ele fala assim: o excelente livro do Dr. Lindenberg trata das atuais tentativas da Igreja de navegar entre a rejeição do socialismo enquanto não abraça muito bem o liberalismo. Esta obra trata esses tópicos de maneira inteligente, em detalhes, e oferece comentários úteis ao longo do texto. Na verdade, este livro presta um grande serviço a todos os que buscam compreender melhor a doutrina social da Igreja ou a visão da Igreja sobre os assuntos atuais.
Aqui ele, né, cita vários documentos. A primeira, né, a introdução lá, quem fala é Adolf Lindenberg, e aqui, né, quem faz o prefácio do livro, certo? O prefácio do livro é o padre Robert Sirico, né? Se vocês verem aqui, que é o presidente, né, do instituto aí, né, de religião e liberdade. Esse padre Robert Sirico, ele fez um pacto, né, lá em Madrid, tem até uma notícia, escreveu um livro em defesa, né, do livre mercado, e assinou um pacto contra o Papa Francisco, um pacto, né, que fala que o Papa Francisco tem uma mentalidade anticapitalista, igual o livro de João Mises, né, aborda isso. Até o Instituto Mises Brasil daqui abordou também, fala mal da encíclica Laudato Si e tudo mais, e diz que a igreja tem que se abrir à economia e mercado, tem que aprender sobre isso. Entende? O padre aqui, né, Robert Sirico, ele quer ensinar ao padre o que é a doutrina social da igreja, né? O católico que quer saber mais do que o Papa, certo? Já ouvimos essa frase, né? Um grande autor brasileiro. Católicos que querem saber muito mais do que o Papa. E aqui, diletos, né? Vou só apresentar para vocês aqui os temas do livro que ele aborda aqui para dizer que eu não sou totalmente parcial. Aqui, a primeira parte é assim, a ordem socioeconômica cristã. A ordem moral econômica, estatização de empresas, economia de mercado, igualitarismo, atitude católica conservadora como oposição ao progressismo, sociedade orgânica, antídoto ao individualismo e aos modelos totalitários, assistência aos necessitados segundo o espírito cristão, salários justos e aceitáveis à questão social, alguns traços de uma ordem social cristã autêntica. A parte 2. Mentalidades em choque no atual cenário mundial. Capítulo 10. O confronto das mentalidades opostas. A mentalidade socialista, dados históricos sobre a formação da mentalidade socialista. A mentalidade católica progressista. A mentalidade ecológica New Age. Contestatória anarquista. A mentalidade nacionalista. E no final, né, o movimento pela liberação das economias. O movimento neocapitalista, o neoliberal. E o pós-fácil, conservadorismo, cristandade e capitalismo, Alex Catarino. E lá eles finaliza o livro, né, assim falando que o movimento pela liberalização das economias. Aí ele fala, né, do movimento neocapitalista, o neoliberal, ele tece elogios, né, tá aqui, certo? E, né, que no final, certo? Que ele fala isso. E ele vai aqui também indicar alguns autores, né, muito bom aqui no final, pós-fácil. E bem aqui assim, na conclusão, ele vai falar assim, ó. Feitos esses comentários, estamos em condições de dizer que a insistência dos governos esquerdizantes em estatizar a economia não é devida a razões econômicas mais ideológicas. A falência da política de estatização de nossa economia é de tal ordem que nos parece inconcebível os partidos de oposição não proporem de modo explícito sua intenção de privatizar as estatais existentes. Ou será o que eles vão repetir caso vença as próximas eleições o governo do passado, inclusive o do general Geisel, que criticava os comunistas, mas continuavam fiéis ao ideal de proteger e ampliar as nacionalizações. O mal das estatais não reside no fato delas serem dirigidas por diretorias políticas e corruptas, mas por serem intrinsecamente inviáveis do ponto de vista econômico, danosas para o bem público, geradores de pobreza. Se isso não ficar cristalinamente evidente para o público, sempre haverá demagogos que agitarão a bandeira de o petróleo é nosso. Aqui, o pós-fácil fala conservadorismo, cristandade e capitalismo. E tem aqui uma parte, né, que ele cita alguns autores, certo? Cita aqui autores, né, bastante bons, né? Indica aqui até uma obra, né, Ação Humana, de Von Mises. Aí ele fala aqui, né, que a mesma coisa que o Thomas Uji aborda, né,
os pensadores da pós-escolástica, né, foram ligados na escola austríaca, como Murat Bar, Ludwig von Mises e outros, né. E aqui eles elogiam muito o capitalismo e criticam muito, né, o comunismo, o socialismo, essa velha dicotomia atual, né, do Brasil que vivemos, né, entre direita e esquerda. Vocês viram aqui uma parte do livro, né, que parece um livro escrito por um direitista, que enaltece os bens do capitalismo, né, não critica a liberal democracia, fala mal dos comunistas, socialistas e pronto, morreu, né? Totalmente contra, né, as estatais, quer privatizar tudo e o livre mercado vai regular tudo e tudo vai melhorar. É um país que ele fala muito aos Estados Unidos e o Brasil nada. Se esses são os conservadores, né, os católicos que falam do social da igreja, eu não quero ser como eles. E aqui, meus amigos, vocês podem falar, né, esse Adolf Lindenberg, um católico bastante renomeado, e fala sobre o social da igreja. Então, vai vir muitas pessoas que vão falar sobre o catolicismo ou a doutrina da igreja e vão falar asneiras. Apesar deles terem um curso superior, terem muitos estudos, certo? Por isso que Cristo falava com aqueles que tinham menos educação, que eram menos culto, que não tinham uma grande formação, falar por parábolas. É só isso, meus amigos, e não esqueçam que tanto o comunismo, o socialismo, né, e o liberalismo são materialistas. E como disse o grande venerável Pio XI, foi o liberalismo que abriu o caminho para o comunismo, certo? Então sempre se lembre de combater esses dois. É só isso, meus amigos, salve Maria e salve Roma.